Então vamos lá. Hoje nós estamos entregando o nosso jejum, 40 dias para uma vida com propósito. O jejum termina amanhã é o 40º dia. Mas hoje, como é o nosso culto da semana, a gente já decidiu antecipar e entregar o nosso jejum simbolicamente. Mas isso não te exclui de jejuar amanhã, tá? Teus irmãos, ganhei um dia. Não faça isso. Amém. Vamos lá, gente, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36. Glória a Deus. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Diga, volta lá. Diga assim comigo: Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Amém? Nós vamos guardar isso aqui. Levante as suas mãos, abençoe a minha vida, por favor, ore por esse culto. Senhor, obrigado por essa noite, nós sentimos aqui a Tua presença. E eu sei que o Senhor quer mexer conosco, o Senhor quer tratar o nosso coração. Nós temos aqui pessoas, Senhor, em momentos e fases distintas, mas a Tua palavra fala com todo mundo. Eu sei que cada um vai receber agora uma porção do céu. Eu sei que muitos serão curados, Senhor, fortalecidos, receberão uma direção plena, e que com muita graça o Senhor possa usar a minha vida para transmitir a Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: hoje não é o fim de um jejum, mas é o começo de uma nova vida. Amém? Então nós não estamos encerrando um ciclo, nós estamos começando um ciclo muito importante. Por que nós jejuamos aqui 40 dias? Nós jejuamos para receber de Deus um alinhamento para uma vida com propósito. O texto que a gente leu aqui fala de Davi. Davi, ele simplesmente, ele não é que ele apenas viveu, ele não apenas existiu. Davi viveu um propósito. O texto vai dizer que ele serviu a sua geração segundo o propósito de Deus. Esse texto está dizendo que a vida de Davi foi para cumprir um plano de Deus. E o plano de Deus qual era? Davi serviu a sua geração. Ele foi um homem útil para a sua geração. Ele não apenas existiu. Eu sei que você já deve ter escutado isso, mas eu vou repetir. O cemitério está lotado de pessoas que simplesmente passaram pela terra. Elas simplesmente nasceram, elas existiram e ficou por isso mesmo. Foram de uma família, fizeram algumas coisas, tiveram uma vida profissional, mas não entenderam que a existência, ela tem que cumprir um propósito. Nenhum de nós aqui fomos criados simplesmente para existir. No momento em que Deus nos gera, Ele tem um propósito com a nossa vida. Isso não é muito poderoso, gente? Isso já não é para fazer a gente se alegrar, agradecer a Deus, saber que, independente dos planos dos nossos pais, quando nos geraram, eu acho que a maioria de nós aqui, a maioria,
não é fruto de um planejamento, né? Quantos de nós aqui, a mãe ficou grávida e foi aquela surpresa? E o pai olhou, mas você está grávida? Nossa, eu não esperava isso, não esperava. Mas, mesmo sem estarmos dentro de um planejamento, de uma matemática humana, Jeremias 29:11 diz assim, põe aqui por favor, Jeremias 29:11. Davi, aumenta meu retorno. É que hoje o Vinícius não está aqui, é aniversário de casamento dele. Lê comigo aqui. Eu é que sei os pensamentos que tenho, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Amém? Deixa eu falar uma coisa com todo amor para você. Espero que você receba com amor. Você não sabe de nada. Diga que sim, eu não sei de nada. Porque o que Deus está falando? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei o que eu penso, porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Amém? Ou seja, o nosso Deus tem um pensamento que excede o nosso. O propósito dele excede o nosso. Então veja bem, propósito não pode ser um plano nosso. Eu estou agora buscando um propósito na minha vida. Se você estiver buscando um propósito, você só vai encontrá-lo em Deus. Muita gente está querendo encontrar propósito num curso, numa sala de aula ou em uma religião. O propósito não é algo que eu gero por mim mesmo. O propósito é, eu preciso descobrir o que Deus tem para a minha vida. Amém? E é isso que você vai receber nesse tempo. Esse jejum, nós precisamos que ele seja selado pelo Espírito Santo. De que forma? O Senhor tem uma revelação de propósito para a tua vida. Quer ver? Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 17. Lê comigo. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual. Diga comigo, quem não compreende a vontade do Senhor está sendo insensato. Deixa eu te fazer uma pergunta. A base da tua vida é a vontade de Deus? Reflita sobre isso. É uma pergunta muito fácil de você responder. Você é uma pessoa que os seus valores, a sua direção está fundamentada em Cristo? Porque veja bem, uma coisa é eu ser um evangélico e frequentar uma igreja. Uma coisa é eu dizer, não, eu tenho a minha religião, eu amo a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Mas pense comigo, o seu modus vivendi, o teu jeito de viver, a forma que você conduz tua casa, os teus valores, estão 100% fluindo de Cristo. Ele é o fundamento, a vontade dele é o fundamento. Enquanto eu não entender isso, eu não estou vivendo o quê? O propósito. Porque eu estou andando de maneira insensata. E o pior insensato é aquele que tem acesso à vida abundante, mas não desfruta dela. Eu estava agora ali na hora do louvor, orando e o Espírito Santo falando comigo. Quantos de nós temos acesso a um banquete, mas não comemos o que está na mesa? Nós temos um banquete espiritual, nós temos um Pai que nos ama. Mas será que Deus me ama mesmo?
Toda vez que você pergunta, será que Deus me ama? Você não entendeu nada. Porque o dom da vida já mostra o amor de Deus. A misericórdia de Deus a cada dia na minha vida revela o amor que Deus tem por mim. O pão de cada dia revela o amor que Deus tem por mim. O problema é que nós colocamos na balança as nossas dores. E aí nós dizemos que as nossas dores, elas são mais pesadas que a bondade de Deus. E aí nós temos de um lado da balança tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, mas do outro lado da balança eu coloco a minha dor. E eu só estou olhando esse lado da balança. Que nesse tempo nós possamos pedir para o Espírito Santo abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, porque nós precisamos fundamentar nossa vida em Jesus. Jesus é o começo, o princípio e o fim. E quando a nossa vida está fundamentada em Cristo, nós não vivemos de maneira insensata. Nós vivemos uma vida com propósito. Amém? Então veja bem, meus filhos, meu som agora tá bem fraquinho. Acho melhor arrumar aqui para mim, que eu não posso gritar. Então, qual é o perigo de viver uma vida sem propósito? Quando eu estou vivendo uma vida sem propósito, eu tenho uma vida ocupada, mas é uma vida vazia. E às vezes nós achamos que ocupação tem a ver com propósito, e quando você está descansando, você acha que não está fazendo nada. E muitas vezes Deus está no descanso, querendo que a gente desfrute de intimidade com Ele, e Deus não está na nossa agitação. Porque quando você está vivendo uma vida sem propósito, você vai gastar todo o teu tempo sendo uma pessoa ocupada, mas é uma pessoa ocupada vazia. Quando você vive uma vida sem propósito, você pode até estar correndo. Não é normal a gente falar hoje, como é que está a vida? Uma correria, está uma loucura. Mas eu te pergunto, tem direção? Para onde você está indo? Qual a direção? Quando eu vivo sem propósito, eu estou correndo, mas eu nem sei mais para onde que eu estou indo. Porque sem propósito não temos direção. E quando estamos vivendo sem propósito, estamos fazendo muito, mas a pergunta é, faz sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta, me responda agora. O que você está fazendo hoje faz sentido? Gente, a vida só faz sentido no propósito. Tem muita gente querendo ser importante, relevante. Você vai fazer um monte de coisa que não tem propósito. Porque você está colocando teu coração em coisas que para o mundo é relevante, mas para Deus não faz sentido. Hoje eu ouvi alguns testemunhos, e eu gosto muito de ouvir testemunhos. Tem uma coisa que mexe comigo, é ouvir histórias. E eu amo ouvir histórias quando as pessoas estão com vontade de contar o que Deus fez com elas. Aliás, eu quero te encorajar a fazer isso. Seja um contador de história. Mas não é para você contar qualquer história. Conte a história do que Deus está fazendo na tua vida. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma família que eles foram na igreja que eles congregam. O pastor fez um desafio com a igreja para que cada membro orasse por um amigo.
ou se esforçasse para ganhar uma vida durante o mês. E aquele casal, eles colocaram o nome dos vizinhos de cima do prédio, né? Que eles queriam muito que esses vizinhos se convertessem, conhecessem a Cristo. E naqueles dias o Senhor começou a tocar o coração desses vizinhos. Só que o irmão que escreveu o nome, o casal, esse irmão, ele foi acometido de um câncer. E foi um câncer muito severo e raro. E Deus começou a usar aquele câncer para ganhar a vida do vizinho de cima. Porque aquele vizinho ficou tão comovido com a fé daquele homem e perguntou para ele assim: mas por que Deus está deixando você passar por isso? Me explica, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim: olha, se eu for curado, glória a Deus. Se esse câncer me levar, eu vou encontrar Cristo. Mas eu só peço uma coisa: que esse sofrimento sirva para alguma coisa. Senhor, usa a minha dor para um propósito. Aquele casal começou a ser tocado pelo Espírito Santo, e no meio daquele turbilhão, daquela enfermidade, eles aceitaram a Cristo. E aí ele chegou um dia e falou assim: olha, agora nós queremos nos batizar, mas quem vai nos batizar é você. E ele, mesmo debilitado com aquele câncer, ele desce as águas e batiza aquela família. E aí o final feliz, sabe qual é? Ele morreu. Esse é o final feliz. O final feliz, sabe qual é? Nós vamos passar por sofrimento e por dor. O problema é que a gente acha que dor não tem propósito. A gente só acha que só tem propósito em boa notícia. E a gente não está enxergando as coisas como Deus enxerga. Jesus disse: se a semente não morrer, não produz fruto. A questão é, aquele homem cumpriu os dias dele na terra, mas a dor dele, ele se entrega para quê? Para Deus cumprir um propósito. Você já percebeu como a gente sai da presença de Deus por causa das nossas dores? Quantas vezes será que nós vamos ter que nos converter de novo durante a nossa vida? Ah, não, eu nunca me desviei. Gente, a gente está desviado dentro da igreja. Nós saímos da presença de Deus aqui dentro, né? Lá, eu nunca fui para o mundo. Eu também, irmão, 30 anos nunca fui para o mundo, mas eu já me desviei? Lógico. Porque são aqueles momentos que a gente quer agarrar a vida do nosso jeito. Porque a gente acha que a vida está escapando. E nós queremos tomar a rédea e controlar as coisas, e controlar a nossa história, sendo que nós deveríamos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Leve e momentânea é a minha tribulação. Ouça o que eu estou te falando. Tua vida não vai fazer sentido enquanto você não entregar a tua vida inteira para Deus. Não dá para dar um pedaço da nossa vida, porque Deus não quer um pedaço da tua vida. Deus, ele quer a parte boa e Deus quer a parte ruim. Deus quer o dia da alegria, Deus quer o dia da tua dor. Deus, ele quer a tua saúde e ele também quer a tua doença. Sabe por quê? O nome dele será glorificado em tudo na nossa vida. Eu quero glorificar a Deus com tudo, irmão. Amém? Eu já vi pessoas
que passaram pelas nossas vidas e não deixaram nada. Pelo contrário, tem gente que passa, deixa um rastro, que você fala, eu queria esquecer essa desgraça. Por quê? Da mesma forma que a gente pode cumprir um propósito de Deus, nós podemos cumprir também um propósito de quem? De quem? Quem já viu aqui o diabo usando alguém? Sim ou não? Quem já teve contato com gente ruim? Você fala, meu Deus, esse aí nem o diabo quer, rapaz. A pessoa é do mal. Ou seja, ela quer entregar a vida dela, mas não é para cumprir o propósito de Deus. Agora veja, ainda que o inimigo use alguém para um propósito maligno, quando nós estamos na presença de Deus, até aquilo que o inimigo está fazendo, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, se tem alguém te prejudicando, meu irmão, fica tranquilo, tudo isso ainda vai cooperar para o teu bem, amém? Então, diga assim, nessa noite, eu não serei roubado do meu propósito. Olha só, 3 coisas que vêm roubar nosso propósito. Diga comigo, distração, rotina e viver para si mesmo. Diga comigo, distração. Distração rouba propósito. Todos nós que estamos aqui, estamos vivendo hoje um turbilhão de notícias, de situações, para a gente perder o quê? Aquela simples palavra que Deus nos deu. Nós temos inúmeros testemunhos na Bíblia de pessoas que perderam a bênção por um detalhe. Gente, um detalhe. Alguém aqui já perdeu o avião já? Chegou atrasado? Levante a mão. Parabéns para vocês. Vocês sabem por que a Bispa Selma nunca perdeu um avião na vida dela? Porque ela é casada com o Christian. A Selma é o seguinte, o voo é 11 horas, ela acha que se sair 11 de casa, não é, amor? Confessa. Confessa. Tá melhor, tá melhor. Gente, chegou 1 minuto atrasado, não embarca mais. Não embarca. A vida é assim. A vida tem a hora do embarque. As coisas de Deus têm tempo, tem estação. Deixa eu fazer um apelo para cada um de vocês. Olha para mim, por favor. Cuidado com a distração nesse tempo. O inimigo vai te provocar. Vai mexer com a tua cabeça. Cuidado, ele vai usar pessoas. E pessoas importantes, tá? Pessoas importantes. Para talvez colocar uma palavra, e essa palavra pode te desajustar. Por que nós temos que ser pessoas quebrantadas? Por que para mim o culto sempre é uma experiência renovadora? Porque tem dias que eu venho para o culto e eu não estou bem. Ah, mas você, pastor, eu sou homem, gente. Eu fico triste, fico ansioso, fico nervoso, fico preocupado, igual você. Eu não estou no céu ainda. Eu faço exame, eu também vou no médico.
as coisas nem tudo dá certo. Gente, um monte de coisa dá errado para mim. Normal. Então o que eu venho fazer aqui muitas vezes? Eu venho me ajustar na presença. Nada nos ajusta mais do que a presença do Espírito Santo. Nada. O que você veio fazer aqui nessa noite? Se ajustar. Você é ser humano. Às vezes lá na tua casa está pesado. As mulheres que estão aqui, às vezes você carrega tudo porque não quer falar para o marido, para não preocupar mais. Aí não quer falar para o filho, porque se falar para o filho não vai entender. E moral da história, a gente está equilibrando a vida, carregando tudo. O homem preocupado conta um monte de coisa. Normal. Mas tudo isso, se você não tomar cuidado, é a distração. E a gente sai de onde tinha que estar. A gente para de fazer o que deveria estar fazendo. Não tenho tempo para ir no culto. Gente, se você entender o que está acontecendo com você só por estar aqui nessa noite, você nunca mais na tua vida vai fazer outra coisa na hora de estar na presença de Deus. Nunca mais. Aí vai ter correria dentro de casa, é filho gritando, dá dor de barriga, chega parente, você vai dizer assim: é hora de ir para a igreja. Eu preciso. Eu preciso. Se você entender a riqueza de estar aqui, você não deixa mais o diabo te distrair. Por quê? O distraído perde o embarque. O distraído perde o time. De repente, querido, está todo mundo lá na frente e você fala: só eu fiquei para trás, o que aconteceu? Irmão, daqui a pouquinho já passou 5 anos. E você fala: meu Deus, 5 anos. Essa comunidade, esse ano, vai completar 8 anos, gente. Outro dia desse a gente estava na sala da minha casa. Aqui, ó, o culto era isso aqui, ó. Isso aqui era o culto na minha casa, lá, todo mundo reunido, um grupo familiar. Hoje a gente chega aqui, quarta-feira, domingo, 2 cultos. Não sei se a gente vai ter que abrir um 3º culto, se Deus vai dar um outro lugar. E Deus salvando pessoas. Outro dia desse a gente estava lá. O tempo passa. O tempo passa. Não se distraia. A gente viajou esses dias. E no local que a gente estava, tinha muitos pais com bebê. E eu vi um casal com um bebezinho. Não era um casal assim... Puxa, eu não vou falar isso, deixa. Eu ia falar, não era um casal muito jovem, era um casal já... Não eram meninos assim. Se eu falar a idade, eu vou ofender alguém, não vou falar. Mas aí eu olhei para aquele casal, me deu uma vontade de chegar para eles e falar, sabe o quê? Aproveita. Passa rápido. Esse menino daqui a pouco já foi. Me deu vontade de avisar eles, desfruta. Curta mais, reclame menos. A distração está nos tirando a alegria de viver o propósito, de participar da vida do outro, de nos perceber. Olha só, 2 pessoas vão passar na tua vida. Uma é importante e a outra nem tanto. A primeira pessoa que vai passar na sua vida são as pessoas que amam o que você faz. Essas pessoas vão passar, porque no dia que você não fizer, já foi. Quais são as pessoas que você tem que se importar? As pessoas que amam o que você é. Ela te ama.
sua família e alguns verdadeiros cristãos que Deus vai pôr na tua vida. No dia que você não tiver, Ele vai estar lá com você, porque Ele te ama. Não é o que você faz. Eu convivo com as duas pessoas. As pessoas que amam o que eu faço e as pessoas que me amam. Para quem que eu dou mais valor? Quem que eu não posso perder? Me responda. O que me ama, correto? Só que é o seguinte, nós gastamos mais tempo com as pessoas que chamam a nossa atenção e nos distraem, que só gostam do que a gente faz. Porque nós achamos que as outras pessoas que nos amam, elas vão estar lá o tempo inteiro. Não precisa gastar tanto tempo com elas. Até o dia aqui, acabou. Distração. Não gaste muito tempo com gente que não vai estar até o final. Ame essas pessoas, entenda que tem um tempo com elas, mas elas não são as pessoas da vida inteira. Entenda isso, para você não se perder do propósito. Quantas pessoas reclamam hoje? Fulano ama mais os de fora do que da família. Por que isso? Distração. Diga assim: Senhor, limpa o meu coração da distração. Segunda coisa importante, rotina. Rotina todo mundo tem. O problema da rotina, sabe o que é? Uma rotina sem Deus. O quanto Deus fez parte do teu dia hoje? Não, minha vida está uma correria. Rotina sem Deus gera uma vida vazia. Agora quer ver? Olha aqui para mim. Põe Deus na tua rotina. Põe Deus desde a hora que você acorda. Começa a perceber Ele. O dia fica preenchido. Tem propósito. Quantas pessoas hoje passaram por você? Quantas? Será que essas pessoas não mereciam de cada um de nós uma gentileza? Um amor? Por quê? Quando eu estou vivendo uma vida com propósito, eu sei que Deus pode me usar a qualquer momento. Amém? Diga: Senhor, preenche o meu dia. Aleluia. Abra em Lucas 12, versículo 15, para a gente orar. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele... Esse texto está dizendo o seguinte: a vida de um homem não será pesada pelos bens que ele conquistou. A vida de um homem será pesada pelo propósito que ele cumpriu. Eu não sou um evangelista igual o Billy Graham, que pregava para os estádios lotados. Mas foi a unção que Deus deu para ele. Agora, eu preciso cumprir a minha missão. E se a tua missão for 2 pessoas, 3 pessoas que você vai abençoar, uma empresa que você vai abençoar,
O outro testemunho que eu ouvi hoje foi de uma mulher que estava em depressão. E aí ela resolveu participar de um grupo de esportistas para ver se melhorava da depressão. Eu não lembro o nome do esporte. É tipo beach tênis assim. Aí ela disse, não, eu estou com depressão, eu vou fazer um esporte. Na hora que ela começou a praticar o esporte, deu arritmia cardíaca. Ela passou mal, teve que ir para o médico. Ficou desesperada. Aí ela chegou lá no grupo das pessoas que ela estava treinando e falou, olha, eu não vou poder treinar mais. Eu estou desesperada, eu estou passando mal do coração. Aquele grupo que ela estava jogando lá o beach tênis lá, aquele grupo era uma célula de uma igreja. Aí os irmãos falaram para ela, não, nós vamos orar por você. Moral da história, esse foi final legal. Ninguém morreu não. Ela foi curada da depressão, conheceu o amor de Deus, e ela estava testemunhando a alegria de ter conhecido aquele grupo. Sabe onde é que eles estavam pregando o evangelho? No beach tênis. Quando você entende o que é uma vida com propósito, você está escalado para o reino o tempo inteiro. Dentro de um ônibus, no metrô, no consultório, no beach tênis. Você se entrega para ser usado pelo Senhor. E aí, ouça o que eu vou te falar. Quem crê que um dia vai se encontrar com Deus aqui? Quem crê? Quem está ansiando por isso? Quem espera isso? Amém. O que será que nós vamos entregar para Ele naquele dia? Os nossos bens? Ah, não, Deus, o Senhor sabe quanta oferta eu entreguei. Rapaz, você entregou porque eu te dei. Sabe o que mais vai contar naquele dia? O quanto você se entregou para cumprir a sua missão aqui na terra. Eu quero te encorajar nessa noite a não ser mais uma vítima da vida. Eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja com sentimento de vítima. O que é isso? Preciso que Deus me ajude, preciso resolver meus problemas, eu não mereço o que eu estou vivendo. Ok, por um tempo até é normal a gente ter esse pensamento de vítima. Mas sabe quando que a minha vida mudou? No dia que eu entendi que eu tinha que servir a Deus. Eu não era vítima. Eu era vítima, na verdade, do amor de Deus. Eu caí numa cilada dele. O amor de Deus me alcançou. Então não cabe mais para mim viver como vítima. Agora eu tenho que viver como um filho. E viver como um servo. Esses dias eu fiquei pregando 2 horas aqui sobre o amor de Deus. No final do culto, uma pessoa me mandou um bilhete dizendo: eu não aguento mais, minha vida não serve. Eu peguei aquele bilhete e eu falei: Senhor, me ajuda. Ele não ouviu nada do culto. Sabe o que me surpreende? A capacidade que nós temos de vir à casa de Deus e não ouvir nada. E não abrir o coração. Por quê? Eu escolhi ser vítima. Gente, eu escolhi servir. Eu e a Selma, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, a única coisa que a gente queria, sabe o que é? Servir. Só servir. A gente ficava procurando coisa para fazer na igreja. Dá uma vassoura aí, dá um banheiro. Eu lembro que a igreja tinha um trabalho de levar
o sopão, né, nas comunidades. Tinha uma comunidade ali na Penha que a polícia não entrava, ele só deixava a igreja entrar. E todo mundo, vocês vão lá mesmo? Cuidado, hein? Porque um monte de gente na igreja fugia disso. Eu e a Selma, 2 meninos convertidos, novinho da Silva, cheio do amor de Jesus. O que eu pensava? Mas Jesus não está comigo? Eu vou entrar naquele lugar normal. Porque Jesus está com a gente. Porque para mim é muito simples, irmão. Como é que eu digo que Jesus está comigo e eu não acredito nessas coisas? Quantas vezes a gente entrou naquele local e ganhamos vidas para Jesus ali no meio? A minha primeira pregação, inclusive, foi lá. A gente foi num domingo de manhã levar doação de roupa e corte de cabelo. Aí o nosso líder falou, hoje você vai pregar. Eu subi em cima do caminhão e fiz ali minha primeira pregação. Tinha uns apartamentos ali perto, aquele do Singapura, na época que construíram. Eu lembro de ver uma senhora aceitando Jesus lá da janela. Por quê? Cara, servir. Que você se levante nessa noite para servir. Você não é vítima, você é uma bênção. Ah, mas e as coisas que já deram errado na minha vida? Deu errado, mas deu certo. Você está aqui hoje. Disso você não morreu. Amém? Fala para quem está do teu lado, fala, você já agradeceu que você está vivo hoje? Quem aqui já era para estar todo lascado assim, bem zoadão? Rapaz, o que nós temos que fazer daqui para frente? Servir. Amém? Eu vou falar aqui, 5 coisas. Diga assim, eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para ser a família de Deus na terra. Eu nasci para ser um discípulo. Eu nasci para servir. E eu nasci para impactar esse mundo. Amém? 5 propósitos de Deus para a tua vida. E o primeiro qual é? Eu nasci para adorar a Deus. Então a partir de hoje, tudo na tua vida entregue como adoração ao Senhor. Até a tua dor. Senhor, faz a minha dor valer a pena. Faça isso. Você quer ver? Vou dar alguns exemplos. Alguém aqui pode dizer, mas você nunca passou pela dor que eu passei. Talvez não mesmo. Mas eu posso te dar um exemplo. Uma dor muito comum da nossa sociedade. O divórcio. É uma dor real. A psicologia compara o divórcio a um luto. E é verdade, porque pensando bem, alguém morreu. 2 corpos tiveram que se separar. É muita dor. Mas veja bem, onde Deus está nisso? Nós podemos passar a vida chorando o luto. Ou eu posso me levantar e dizer, Senhor, não sei se eu vou casar de novo, se o Senhor tem isso para a minha vida, mas eu quero ajudar outras pessoas, porque eu aprendi muito com a minha dor. Aprendi o que não fazer. Sabe o que a Bíblia fala das mulheres mais velhas? Ajude as mais novas. A gente reclama que os nossos jovens estão fazendo muita besteira. Nossa juventude está perdida. Gente, a juventude só está perdida porque os pais também estão. O sofrimento da juventude, sabe qual é? Falta de gente para ajudar e dar exemplo. Filho, não vai por aí. Filho, deixa eu te dar um conselho. Então nós podemos fazer da nossa dor, nossa tragédia,
ou podemos fazer da nossa dor um propósito. A falência é uma ótima escola. Pare de reclamar que você faliu. Pare de reclamar que você está sem dinheiro. Tem um propósito de Deus aí. Talvez você nunca ganhou um dinheiro de Deus, sabe por quê? Porque não tem propósito. No dia que a gente encontra um propósito, o dinheiro aparece. O recurso aparece. Porque agora eu não estou vivendo como uma vítima. Eu estou vivendo como alguém que tem um ministério dado por Deus. Eu tenho um propósito. O luto. Perder alguém. Você vai encontrar propósito nisso. Não para de chorar. Para de se penitenciar. Deus te ama. Olha para a cruz de Jesus e recomeça. Nós estamos começando uma nova história nessa noite. Nós estamos começando uma vida com propósito. Amém? Você está disposto a viver isso? Vai se entregar para o teu chamado? Vai se entregar para o teu ministério? Vai deixar Deus fazer a obra dele na tua vida? Vai impactar mais pessoas nessa terra? Quem quer servir aqui? Amém? Então fique em pé em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente vai orar nessa noite é sobre uma entrega do nosso coração. Gente, uma coisa é o que a gente planeja, outra coisa é o que Deus tem para nós. Eu lembro uma vez que eu estava decidido que eu tinha que fazer uma viagem para resolver um problema. Comprei a passagem de avião. Acordei cedo, falei, Selma, estou indo lá, vou resolver. E a gente morava num outro estado, falei, não, eu vou lá em São Paulo e vou resolver. Entrei no avião. Gente, eu estava dentro do avião. O Espírito Santo me tomou e disse, sai desse avião. Eu não estou nessa viagem. Você só vai fazer a tua vontade, não se mete nisso. Eu me levantei, me deu um temor tão grande. E sabe que com avião a gente não brinca, né, irmão? Melhor não. E outra coisa, por minha causa eu posso prejudicar muita gente nesse voo. Falei, não. Aí eu estou saindo do avião com a minha mala. A comissária diz, o senhor vai aonde? Eu falei, é que eu recebi uma ligação do meu chefe. Ele me mandou cancelar a viagem. Não menti. Recebi. Ele falou, desce. Aí, eu voltei lá, eu fui fazer a igreja tinha uma rádio, eu fui fazer o programa. Aí a Selma me ouviu na rádio e falou, ué, onde você está? Eu falei, amor, depois te conto quando chegar em casa. Porque eu sabia que aquela viagem eu ia fazer a minha vontade. Eu quero encerrar esse jejum com você, te convidando a entregar a tua vontade para Deus. Vai ser uma briga dentro de você. Talvez você vai ter que se render à vontade de alguém, à vontade talvez da tua esposa, do teu marido, talvez a vontade de um líder que está te dando uma direção, você não está ouvindo, você não quer se render. Querido, põe a mão no teu coração, por favor. Espírito Santo, eu sei que nós estamos numa guerra com a nossa carne, nós estamos numa guerra com a nossa mente, e tem horas que é tão difícil, Senhor, acreditar. Abrir mão do nosso plano, do nosso projeto, do nosso jeito. Mas nos ensina, Senhor,
que o melhor caminho é o teu. Eu sei que tem pessoas aqui com medo, pessoas preocupadas, tem gente que está aqui angustiada, querendo saber o próximo passo. Espírito Santo, vem sobre nós. Há um propósito, há um propósito, há um propósito. O Espírito Santo está te convidando, se entrega. Recomeça no teu ministério. Recomeça com a tua família. O Senhor está chamando muitos jovens aqui também para ter um encontro com Ele. Eu gostaria que todo mundo tivesse um encontro com Jesus como eu e a Selma tivemos. Eu oro para que você tenha um encontro que te consuma. Um encontro que mude teu jeito de pensar. Que queime teu coração. Que te pegue por dentro nessa noite. Aleluia. Eu quero dar a oportunidade. Você que veio aqui nessa noite e você está numa luta com a tua alma, mas você quer entregar teu caminho a Deus, você quer começar de novo, você quer viver a tua vida com propósito, você quer abrir mão da tua vontade, você está cansado de lutar com a tua vontade. Se você deseja isso, sai do seu lugar e vem aqui para frente, vem orar, vem recomeçar nessa noite.